Vamos lá, pessoal. Vamos começar mais uma live no Instagram e nas redes sociais para falar hoje sobre empreendedorismo. O foco de hoje vai ser, na verdade, o que nós podemos fazer olhando para o futuro. E quem vai falar com a gente? E ele que representa a gente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Fala, Sérgio Bonito, tudo Vitor. bem? Muito prazer em tê-lo aqui. E Já aí, tá tudo um apresentador certo? de primeira já, hein? Que é isso? É o jeito, né? A gente tem que fazer, tem que ficar em casa o máximo que puder, né? O máximo possível, isolamento social e não podemos deixar de falar dos assuntos que pautam o Brasil, vão fazer girar o nosso país, né? Ei, obrigado pelo convite aí. Fico contente de participar com você aqui nessa live aí, pra gente falar de empreendedorismo, futuro. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Serginho. Serginho, antes de mais nada, eu pensei, vamos dar uma pincelada aí, o que o governo tem feito ultimamente, né? O que a gente pode destacar aí de principais ações e focar no que pode ser feito daqui para frente. Eu acho que essa é a pauta que a gente vai ter que começar a discutir, né? O Sim. pós-crise. O que você viu de mais positivo aí da ação do governo federal e do governo estadual que dá para ressaltar para os empreendedores, para quem faz rodar o Brasil? Bom, vamos lá, são várias medidas, né? E ao longo do tempo, a gente já está aí há mais de 30 dias em quarentena, então a gente pode até ter uma análise do que foi feito que deu certo e que não deu certo também, né? Então, logo de cara, todo mundo ficou desesperado com a quarentena. Eu acho que foi um mal necessário ali, né, para a gente ganhar tempo para conseguir se estruturar a rede de saúde, para a gente conseguir aprender um pouco mais sobre o vírus e vou chamar de o perfil do vírus, né, como que ele atua, começar a entender um pouco mais do que aconteceu nos outros países. Então foi importante, mas eu acho que para o empreendedor, no âmbito estadual, foram feitas algumas medidas que eu sinto que não conseguiu chegar na ponta. Então, duas principais ferramentas do governo foi utilizar seus bancos de fomento, né? Que é o Banco do Povo, que pega um público de MEI, autônomo, com um empréstimo menor, e o Banco Desenvolve SP, que aí já pega um tipo de empreendedor um pouco acima. Só que o governo destinou recursos razoáveis, né? Foram, até olhar de novo, mais de 25 milhões para o Banco do Povo, 500 milhões em linhas de crédito, de microcrédito entre Banco do Povo e Desenvolve SP também. Foi uma quantia razoável, mais 275 milhões para turismo e tal. Só que o desafio foi, a gente estava utilizando as estruturas burocráticas e ineficientes do Estado, que são esses bancos, para tentar chegar na ponta. Não conseguimos fazer com que o empreendedor que Perfeito. realmente precisa tivesse acesso. Foi disponibilizado dinheiro e tal, mas aquela estrutura não conseguiu dar vazão para esse dinheiro chegar na ponta. Então, como a gente fez o boletim, fez até o boletim junto, inclusive, né? A gente recebeu bastante contato. Olha, estou mandando, dou entrada aqui no pedido, não recebo nenhuma informação de volta. Muita gente teve recusado por causa de chamar de nome sujo, né? Por causa de uma pendência Perfeito. básica, enfim. Então, esse problema a gente não conseguiu resolver. Eu até vi aqui um post do Alexis ontem, né? O que poderia ter sido feito? A gente vai lá e toma o imposto do cidadão, do empreendedor. Aí traz para dentro da máquina pública, passa por toda a máquina burocrática para depois tentar emprestar, né? A gente precisa urgentemente de uma ferramenta que a gente consiga conectar direto com o empreendedor via Deixar no impostos, né? bolso do cidadão. Redução, parcelamento de impostos. E daí você já está ajudando o caixa da empresa imediatamente, né? Você não precisa fazer toda essa parte burocrática. Perfeito. Serginho, você fez duas colocações que é sempre importante a gente ressaltar, né? Primeiro ponto, as empresas não quebram por lucro ou prejuízo, elas quebram por falta de fluxo Isso. de caixa. Né? Uma empresa pode até dar prejuízo, mas se ela tiver caixa para ir pagando seus fornecedores, seus trabalhadores, ela sobrevive. O que mata é isso, né? Aquela
tungada no caixa da empresa que ela fica sem dinheiro para pagar um mês ali o aluguel, as despesas fixas e não consegue manter a sua atividade. E um ponto que você tocou, Serginho, que é muito legal, eu estava ontem conversando com a Antônia, subsecretária de micro e pequenas empresas. Ela estava falando que a quantidade de MEIs, né, que deixam, por exemplo, de fazer o seu recolhimento de imposto, é como se fosse uma taxinha que o MEI paga, né, para a sua operação. Por causa dessa... Muitas vezes tem muita gente que esquece. É uma taxinha de valor, às vezes, R$ 50, né? Uma taxa pequena e às vezes não está na rotina do pessoal. Por quê? O MEI é a pessoa, né, o empreendedor, e às vezes mais um empregado, mais um contratado e só. Então tem muita coisa. O financeiro, por exemplo, depende muitas vezes do empreendedor. E aí tem muita gente que está ficando com o nome sujo e a Receita começa a olhar para isso como se o cara fizesse parte da dívida ativa. Né? Opa, peraí. O que faltou aí foi um olhar carinhoso com os pequenos e microempresários, que de repente, se o governo faz um lembrete via SMS, uma campanha lembrando os pequenos empreendedores, né, do seu dever aí com o fisco, você não precisa marginalizar ainda mais essas pessoas. Né? O nosso grande desafio é formalizar o empreendedor, formalizar quem tem o pequeno negócio, e parece que as instituições querem caminhar no sentido contrário. Né? Isso demonstra... São vários desafios em um, né? A gente pode avaliar muito boas intenções, mas como a gente não conseguiu executar. Então, tem alguns desafios no caminho, né? Acho que a gente tem que tirar o mais importante, né? Que a gente falou, vamos avaliar o que aconteceu e daqui a pouco a gente vai voltar para vamos entrar num novo normal, né? E Perfeito. O que fazer daqui em diante? Mas a gente não pode passar dessa crise sem ter boas lições aprendidas. Então, o custo de não ter as pessoas com acesso à digitalização, por exemplo. Né? Você viu quantas pessoas tiveram que correr para fazer o seu CPF para ter acesso ao auxílio emergencial? Então tem que ter um esforço vou chamar de cadastramento, não sei, né? Que é o documento único, ou o cadastro único de cada cidadão, para a gente conseguir ter acesso mais rápido em momentos de crise. Como a gente ainda tem muito informal também, fica mais difícil de ter esse acesso. Então, a gente tem regras tão burocráticas que a gente deixa muita gente fora do sistema, né? E aí, quando acontece uma crise que você precisa se comunicar rapidamente com as pessoas, você não consegue ter essa celeridade ou essa eficiência para conseguir fazer com que as políticas públicas cheguem em quem precisa. Então... Perfeito, Serginho. Aliás, falando especialmente agora do pequeno, né? Que eu acho que é a maior preocupação para o Brasil. A gente sabe que a maioria, 98% dos CNPJ são, né, dos pequenos, dos pequenos empresários, de quem depende da labuta do dia a dia para pagar o almoço de amanhã. E uma iniciativa que tem se mostrado com muito potencial ao redor do mundo é o microcrédito, né? E o Estado de São Paulo lançou um programa de microcrédito. Qual que é a tua avaliação? E na postura de um empreendedor, você tem um histórico, é fundamental ou não para você manter o pequeno? Então, assim, hoje a gente pode entrar numa questão muito mais aprofundada, mas vou falar o seguinte, né? Hoje a gente está na mão de poucos bancos ainda, as barreiras de entrada são enormes, então poucos bancos, e por vários outros motivos, mas poucos bancos dominam o mercado. Então, a gente tem pouca entidade que atende bem o pequeno e o micro, né? Com taxas razoáveis. Então, se fosse ter que ter uma política de crédito do Estado, eu acho que está correto que fosse inicialmente, né? E sempre pensando que ao longo do tempo a gente quer tirar isso da mão do Estado, né? Então, se tiver que ter alguma política do Estado ali, tem que ser necessariamente no microcrédito. Então, o Estado tem para isso o Banco do Povo. Qual que é o desafio que eu vejo na prática, né? Porque sempre a gente tem que avaliar a política pública pelo resultado e não pela boa intenção. Então, só um minuto, eu tô com a minha filha daqui. A pequenininha aí tá. Interferências boas aqui pra gente.
E aí, um dos meus objetivos de mandato, a gente colocou transformar o Vale do Paraíba, que é a minha região aqui, mais empreendedor. Então, a gente viu, poxa, o Banco do Povo é alguma coisa simples de implementar. Vamos tentar fazer com que tenha em todas as cidades. 10% do orçamento é do município, 90% é do Estado, do dinheiro que vai girar em empréstimos. E aí o município tem que, por contrapartida, contratar alguém para ser o operador de crédito. Cara, tem uma distância muito grande entre a informação que tem o operador de município até a gestão do banco, né? Então, tem cidades que têm muitos empréstimos, tem cidades que têm quase nada. Bom, um empréstimo a 0,35 por mês, tem alguma coisa errada se o município não tiver muitos empréstimos, né? Não é possível que fique dinheiro parado. No final das contas, você está emprestando dinheiro a 0,35%. Tem alguma coisa errada se uma cidade faz muito empréstimo, outra não. Aí a análise é que tem cidade que põe gente com meta, gente que entende o valor daquele trabalho, e tem cidade que põe um cargo lá, sabe, para alocar alguém que dá emprego para alguém, a pessoa senta lá todo dia e não tem meta, não faz nada, e fica o produto, o serviço parado. Então, mesmo o Estado tendo essa ferramenta, não é simples de executar. Muitos municípios colocaram o Banco do Povo em quarentena, né, fechado, porta fechada, bem no auge da crise. Então não adianta sair em São Paulo o crédito se a cidade colocou o Banco do Povo, fez o Banco do Povo fechar por causa da quarentena. É serviço essencial, pô. Então a operação disso também não é Perfeito, trivial, Serginho. né? Uma coisa que eu queria falar contigo você teve o Banco do Povo no estado de São Paulo, o BNDES, né, por parte do governo federal, também tomou frente para as micro e pequenas empresas, mas isso tudo com caráter temporário, né, focando agora a sobrevivência nos 3, 6 meses. Eu queria te perguntar, o que você vê de oportunidade que está surgindo agora? Que discussões que a gente está fazendo agora que não deveriam ficar só agora? O que a gente deveria levar de legado, de aprendizado da crise para os tempos de bonança, né? Ou seja, daqui 6 meses, 1 ano, quando tiver tudo ok, se Deus quiser de novo, o que deveria ficar da crise? Que políticas públicas? Que políticas públicas? Cara, tem um monte de coisa, né? Você viu que foi um corre-corre para a gente tirar algumas burocracias. Então não faz sentido a gente eliminar uma burocracia que só atrapalha em tempos de crise. Ela não deveria existir em tempos normais também, né? Então, sei lá, telemedicina, por exemplo, em âmbito federal. A telemedicina foi regulamentada para ou durante o tempo de pandemia. Por que colocar essa limitação, né? O que mais? A gente foi feito várias discussões para eliminar processos, né? Tirar a necessidade de reconhecimento de firma em cartório para algumas coisas, reduzir o número de documentos que são pedidos na hora de fazer um empréstimo no banco. Cara, são várias regrinhas básicas que você viu que foram tendo uma correria de todos os lados para a gente tirar empecilhos do caminho para a pessoa poder focar no que importa. Acho que esse o aprendizado não é necessariamente o que foi feito, mas o processo de desburocratização constante, as brigas para reduzir despesas desnecessárias internas, né? Então, amanhã a gente vai votar na Assembleia um projeto de resolução que elimina, que reduz o salário de deputado, reduz o salário de alguns comissionados, revisa contrato. A estimativa é que economize 320 milhões de reais, 1/4 do orçamento da casa. Cara, isso é uma coisa que obrigatoriamente tem que ficar. Se a gente consegue economizar 320 milhões de reais né, em 8 meses, caramba, cara, a gente consegue fazer isso num ano. Isso só numa Assembleia Legislativa, né, sem contar o tanto de gasto que tem no governo, no executivo. Cara, então tem uma paulada de coisa. Acho que a busca incansável por redução de despesas desnecessária, a busca incansável por eliminação de burocracia desnecessária. E aí, não tão mais humano, né? Como é que a gente dá valor para as coisas, né? Aí essa nova lição tem que ficar também, né? Exatamente, Sérgio. Aliás, eu queria te fazer uma provocação aqui. O Thiago comentou, o Thiago trabalha no Sebrae, queria aproveitar e fazer essa provocação também.
A gente teve recentemente o lançamento de um plano chamado Pro Brasil, né, que foi apelidado aí de PAC 2 da Dilma, PAC Isso já 3, foi cortado. como se fosse Já a foi continuação. Já foi cortado, Hã? se eu não me engano. Exato. Mas o que eu queria provocar é a lógica. Esse programa aí, o Pro Brasil, ele tinha como lógica a alocação de orçamento, investimento público em investimentos de longo prazo, né, em obras de infraestrutura. Você acha que faz mais sentido a gente investir nesse tipo de projeto ou, de repente, usar esse mesmo orçamento, só que direcionado para crédito? E aí não só, e aí crédito, claro, talvez focalizado para o micro e para o pequeno, né, para startups, enfim. O que você acha que faz mais sentido? Cara, depende, porque a gente não conseguiu fazer todos os empréstimos para crédito. Eu acho que assim, o PAC 2 aí não faz sentido nenhum, né? Eu acho que a gente, normalmente, a gente acaba, nos tempos de crise, o que a gente não pode não aprender, a gente não pode ficar focando nas coisas acessórias, né? A gente tem que focar na estrutura. Agora é a hora para a gente focar nas mudanças estruturais que a gente precisa. Porque senão a gente vai ficar sempre fazendo retalho, né? E a gente é muito bom nisso. Então, Perfeito. primeiro que aquele PowerPoint lá do PAC 2, né, não falava nada com nada, falava que vamos gastar X bilhões em tantos anos. Sei lá, eles tentaram dar uma resposta rápida para alguma coisa e saiu pior que a encomenda. Mas, cara, é tão complexo um orçamento federal, né, o orçamento da União, eu não sei nem se com crédito também, porque, de novo, a gente acabou de falar que a União colocando dinheiro para crédito não necessariamente faz isso chegar na ponta, né? Então, se a gente for pensar no auge da eficiência, seria mais fácil ter isso para crédito. Mas, ao mesmo tempo também, por que as pessoas não conseguiram ter acesso? Qual que foi o grande problema? E aí, focar nisso, né? Um grande aprendizado que a gente tem que ter outro grande aprendizado é que se a gente tiver segurança jurídica para fazer bom relacionamento entre poder público e iniciativa privada, a gente tem chance de chegar muito mais longe, né? Tanto com Perfeito. doações, tanto com relação ao próprio empréstimo, né? Você viu que em alguns momentos eles tentaram fazer o empréstimo via maquininhas de crédito, porque hoje é uma maquininha, Serginho, né? acho que Quase está todo mês tem cortando aí. uma moderninha. Aí, acho que reestabeleceu a conexão. Espera aí, pessoal, o Serginho já volta. Aqui, vamos restabelecer a conexão. Tá. O assunto é legal agora, que é o foco na informalidade. Vamos lá, Serginho. Então, algumas Estou medidas te aí que ouvindo. pode ser Vamos lá. feito, né? Por exemplo, eu vi o governo federal discutindo fazer os empréstimos, acho que não se concretizou, mas via parceria com as maquininhas de cartão de crédito. Quase todo MEI tem aquela moderninha ou recebe Perfeito. celular. A vermelhinha. Então, seria um caminho. Se você quer fazer o dinheiro, o auxílio emergencial, você quer fazer o crédito chegar na pessoa, você pode injetar no intermediário que tem esse acesso. Então, se você já tiver essa rede bem costurada com com os fornecedores de crédito, enfim, quando tiver que fazer uma política pública, você pode injetar via esse intermediário, que é uma maneira menos burocrática e mais eficiente de chegar na ponta. A rede de laboratórios, né? Você viu? Demorou 21 dias o resultado do meu exame, do meu teste lá, para saber se eu tinha coronavírus ou não. 21 dias demorou. Demorou para o estado de São Paulo estruturar. Caramba. Tá me ouvindo aí? Não, a conexão está ruim aqui, pessoal. Mas continuando um ponto que o Serginho colocou, eu trabalhei aqui num projeto do Estado de São Paulo para doações. Vocês tinham que ver o tanto de burocracia que é para o Estado poder receber uma doação.
Ou seja, se o recebimento de uma doação já é um tanto burocrático, imagine, né, o que o Sérgio estava falando, que é a parceria com o intermediário. Estava falando aqui, Sérgio, que a dificuldade do empresariado, do setor privado, doar, né, com muita burocracia tola. E se para doar já é isso, imagine fazer parcerias. Né? A gente tem que ter uma segurança jurídica, até porque várias pessoas que doaram, a gente está vendo, recebendo algumas demandas, o cara está preocupado se ele vai ter que pagar ICMS, porque ele emitiu a nota de doação e não tem uma segurança jurídica que ele não vai precisar pagar o ICMS e o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Doações. Então, ele pode ser fiscalizado e ainda receber uma multa, na pior das hipóteses aí, né? Outra, eu estava falando, não sei se cortou, a hora que cortou, né? Mas em tempos de pandemia, por exemplo, a gente demorou muito tempo para ter laboratório privado podendo fazer o teste. Cara, não faz sentido, né? Você viu o tanto de testes que ficaram acumulados no Instituto Adultos? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, Serginho. Pode continuar. Não tá mudo. Vamos lá, pessoal, voltando aqui. A conexão tá difícil hoje. Mas, enfim, continuando o assunto do Serginho, que é interessante, a gente precisa continuar nesse assunto aqui, que são os testes de laboratório. Aí que o Serginho está com dificuldade para entrar. Vamos lá. Mas falando da testagem e amostragem de laboratório, é essencial para a gente continuar o nosso trabalho contra o coronavírus, você ampliar a facilidade, né, de laboratórios privados, etc., fazerem o teste do coronavírus. Porque se a gente não consegue mapear quem tá infectado ou não, os esforços contra a pandemia começam a ficar muito mais complicados, né, Serginho? Em termos de encontrar infectados, você estava falando os laboratórios e a testagem do corona. Continua aí, por favor. A gente demorou para fazer essa parceria, essa rede de laboratórios, para poder fazer o teste rápido, ou pelo menos mais rápido, né? Então, a gente já poderia ter uma estrutura, uma rede de laboratórios parceiras para casos de crise. Isso é uma lição aprendida que a gente não pode perder, né? Que fique já montada essa rede e essa liberação. Em tempos de pandemia, a gente já tem um guiazinho dos gargalos, né? Porque agora a Anvisa liberou agora teste rápido em farmácia. Só agora também, né? Exato, não tem motivo, né? A gente precisa mais do que nunca mapear. Vou dar um oi aí pro Claré de Minas Gerais, nosso diretor de águas e esgoto de Minas, e a gente já bateu muito papo aí, inclusive é um papo que eu quero abordar com você hoje, Serginho, que é a regularização daqueles que estão informais, né? Inclusive, vamos entrar nesse assunto. Um dos grandes problemas, você comentou, isso daí está todo mundo comentando, o Poit comentou em termos da ajuda do auxílio emergencial federal, que tem muita gente que não está bancarizada, não tem conta em banco. Tem muita gente que, como se não existisse. Não tinha CPF. A pessoa Exato, para o ordenamento jurídico brasileiro, para o Estado brasileiro, a pessoa não existe. E aí você vai o buraco é mais embaixo. Né? E é um tema que eu estou gostando muito de estudar e conhecer, que é a regularização da propriedade. Tem muita burocracia associada a você tirar o seu título de propriedade.
Consequentemente, se você não tira, é como se você não existisse. Só que você não existir implica em muitas coisas, né, Serginho? Então, você não tem um CEP, você não tem um comprovante de residência, você não tem água e esgoto, você não tem iluminação pública ou urbanização. Não chega boleto na sua casa, porque né, você não tem endereço. E 70% nos Estados Unidos, se a gente for ver, 70% dos pequenos negócios começam como? A pessoa dá o seu imóvel em garantia, né? Hipoteca a casa, consegue um crédito mais barato ou um montante maior, né, no banco, que agora tem uma garantia real, e começa o seu negócio, vai crescer. E aqui no Brasil não, a gente tem metade da população que não tem registro no imóvel, né? Eu não sei, aqui no estado, vocês encararam muitos desafios com a informalidade, como que foi? Comenta mais isso aí, Serginho. Tem um especialista aí. Ó, dá um... exatamente, vou dar até um oi para o Rodrigo Fonseca, ele que é um especialista do novo, está acompanhando essa pauta de perto, né, e estamos tentando trabalhar num projeto para viabilizar cada vez mais a regularização fundiária sustentável financeiramente, sem precisar de orçamento público. Depois a gente fala mais disso. Borini, mas vamos lá, Sérgio. Eu queria muito ouvir você já nessa pauta. O Rodrigo trabalhou bastante, estava na Secretaria de Habitação do Estado, né? É um grande desafio. Então, vários municípios ainda têm um déficit habitacional, vários municípios não têm a devida regularização, e é uma das coisas que o município acaba sempre esperando de aporte e apoio do Estado, né? Então, é um grande desafio orçamentário, né? Mas tem uma baita solução, até que a gente discutiu com o Rodrigo, me fugiu o nome do rapaz que estava com a gente lá na LESP, conversando com o André Albuquerque. Deve ser ele. E tem alternativa para a gente poder começar a liberar as pessoas a cuidarem da própria vida, né? Isso, assim como saneamento básico, isso é um daqueles desafios que o Estado não consegue cumprir e também não deixa as pessoas fazerem por conta própria. Né? Exatamente, Sérgio. Quando eu estava trabalhando lá no gabinete do Poit, inclusive isso daí é matéria de um projeto de lei, né, tentando dar diretrizes mais abertas, mas cabe também aos municípios regulamentar e trabalhar. O que acontece hoje é o seguinte, né, e acho que para tudo, inclusive você na defesa do empreendedorismo, você deve sentir isso sempre. O custo de se manter formal muitas vezes é maior do que o custo de se manter informal. Primeiro ponto que a gente tem que esclarecer. Uma pessoa que está na informalidade, ela não está lá para sonegar imposto. Ela não está lá porque gosta ou porque quer fugir, né, da lei. Em geral, as pessoas estão dispostas a pagar imposto, estão dispostas a regularizar a sua empresa, a sua atividade comercial, mas isso custa muito caro. Então ela continua fora da lei. Por que isso é ruim? Né? Fora da lei ela não tem acesso a crédito, então não dá para crescer. Fora da lei tem uma série de coisas que estão ligadas ao crime. Porque você tem que fugir das autoridades, sua proteção não está ligada ao poder público, à força do Estado, está ligada a forças paralelas, não necessariamente ao crime organizado, mas as comunidades começam a se organizar como um Estado paralelo, né? Só que isso não tem aquele carimbo do governo que garante para o pequeno negócio, para uma família, a proteção jurídica. Então, você fica muito na mão das pessoas. Então, a informalidade, primeiro ponto é esse, né, Serginho? E falando agora especificamente da regularidade dos imóveis. Hoje, a lei federal, ela joga para o município a competência de regularizar, e aí ela abre em duas possibilidades. Você pode ser de áreas de interesse social ou áreas com maior poder aquisitivo. As áreas com maior poder aquisitivo podem fazer a sua regularização. Você chega lá no cartório, faz todo o trâmite e você paga por isso. As áreas de interesse social não. Fica para a prefeitura. Só que é exatamente o que você falou. Depende de orçamento. Se não tem orçamento, não faz. E, ultimamente, a gente tem visto
um total esgarçamento dos orçamentos públicos. Não tem mais margem quase para gastos discricionários, né? Você tem muitos gastos obrigatórios crescendo. Eu acompanho bastante o orçamento dos municípios aqui do Vale também. Quase todos gastam com saúde, que a obrigação é 15%, né? Eles gastam entre 26, 27 e 33%. Então, eles estão gastando muito com saúde. É obrigatório gastar 25% de educação. Tem municípios que nem tem onde gastar mais, porque já não tem mais tanta gente em idade escolar, né? Tem mais gente idoso que gasta mais com saúde do que gente em idade escolar. Então, esses engessamentos também não ajudam. E ao longo dos últimos anos, o Estado e a União foram passando responsabilidades para o município, mas não passou o recurso, né? A gente tem o nosso pacto ao Exatamente. Sobe tudo para Brasília, e depois os municípios, os estados têm que ficar mendigando para a União se vai descer ou não recurso. Né? E a regularização fundiária, Sérgio, é exatamente isso. Você tem a obrigação da prefeitura regularizar, mas não tem orçamento. E se não tem orçamento, pronto, fica lá parado. Não tem liberdade para a família. E a proposta que... Exato, esse é o principal ponto. Porque a gente foi lá, eu fui com o Fonseca, na comunidade de Vila Bela, visitei o Jardim Americanópolis, tudo aqui na capital. As pessoas querem pagar para ter a sua casinha. Elas estão dispostas a pagar. Isso é uma coisa muito curiosa. A pessoa, se fizer uma parcelinha que cabe no bolso, ajustar, né? Cada caso é um caso, a gente sabe. As pessoas querem pagar. Mas a lei não deixa. Então o governo fala, olha, eu não tenho dinheiro para fazer, mas só eu posso fazer. Se você quiser fazer, não pode. A pessoa continua lá irregular. Né? E nessas, você tem muito empreendedor, muita gente de negócios, uma lojinha pequena, começando, né, a girar, que não consegue crescer. Né? Está sempre no... E como é que a gente consegue essa alternativa? Você foi lá visitar, o Albuquerque também tem um caminho legal. O que é? Repassa aí, acho que tem algumas pessoas assistindo que seria interessante ouvir. Que lei que o pessoal está... A proposta, Serginho, perfeito. Identificado o gargalo, onde que a gente vai mudar? Na possibilidade de negociação. Então, o que precisa hoje da prefeitura, do poder público, em instância municipal, estadual, então, por exemplo, Serginho caiu aqui de novo, pessoal, vou continuar falando. Hoje você tem esse problema. Se você abre a possibilidade das pessoas se organizarem, então você pega a associação de bairro de determinada comunidade, as pessoas podem se cotizar, como se fosse dividindo aquele terreno. Em geral, aquele terreno pertence a uma fazenda, pertence a uma propriedade privada anterior. Né? Antes era só um lote. Você começa com invasões, pessoas que vão se instalando sem saber se aquela propriedade era de outra pessoa ou não. Né? Isso, coisa de 50 anos atrás. Vão chegando novas famílias, vão comprando, a boa fé, achando que não estão invadindo, achando que não estão ocupando área irregular. Mas como é que se lida com essas pessoas? Se possibilita a negociação. Porque também é um fato. Você tem o proprietário do terreno, o proprietário anterior, né, do terreno que foi ocupado, que estava lá e tem tem o seu direito de propriedade. Esse cara também não pode não pode sair no prejuízo. Vamos possibilitar a mediação, a conversa. Então essas pessoas que estão hoje morando com uma casinha construída, estão dispostas a pagar. O proprietário hoje não tem perspectiva nenhuma de receber indenização. Se as pessoas topam pagar o suficiente para custear o processo de regularização do imóvel, pagar uma indenização para o proprietário e ainda dá para custear infraestrutura, poxa, resolveu. Você tem um grande acordo entre as partes envolvidas que permite
que você permite regularizar a situação de todo mundo que está nessa. Essa porta aí que o Serginho estava perguntando, né? Como fazer? Deixa eu ver, o Serginho caiu aqui. Vamos ver para ele voltar, para a gente já ir caminhando para algumas considerações finais. Mas é importante. Tem um economista do Peru chamado Hernando de Soto, que eu gosto muito. Ele participou no plano de governo ali que teve a revolução econômica peruana a partir da década de 80, 90. O grande pressuposto, né, do Hernando de Soto era justamente a visão de que existe uma realidade, os informais estão lá e a gente não pode exigir burocracias, custos da lei que excluam essas pessoas. A gente tem que fazer uma lei flexível, uma lei que se adapte à realidade dessas pessoas, desses informais, né? O Fonseca aí tá comentando aqui, ó, estruturar mecanismos de financiamento. O capital está lá, o capital morto está lá, que são as casas construídas, os terrenos, está tudo lá. O que nós precisamos é transformar esse ativo físico em capital, ou seja, a forma jurídica que permite colocar o imóvel físico em garantia, né? E é aí que você alavanca quem quer começar um negócio. Serginho, já... Perdão mesmo. Não, imagina, a gente está encarando isso aí. Então, só comentando. Não, por isso que eu continuei falando, sem problema. Você que falou, né? A gente falou de crédito lá atrás. Tá, mas esse dinheiro, para onde deveria ir? Lembra que a gente falou, esse dinheiro vai para a infraestrutura? Cara, perfeito, pode ir para esses programas sociais. A gente tem que revisar qual é o papel do Estado, aonde o Estado tem que estar e aonde que ele tem que montar algum campo com regras muito boas para que a iniciativa privada tome conta. Porque tudo bem, né? Se a gente não fizer essas mudanças estruturais, a gente vai sempre tentar tirar um PAC 2 pró-Brasil, enfim, coloca o nome que você quiser, para a gente se salvar na crise, e não é isso, né? O ambiente atrativo, né? E digo mais, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Exatamente. Eu acredito que, falando no novo normal, né? Grande parte dos empregos vão ser na área tecnológica a partir de agora, de alguma maneira, seja na automação. Então, primeiro ponto, a gente está muito distante de ter essa mão de obra qualificada aqui no Brasil. Esse é um mercado que já está empregando a rodo e a gente ainda está pensando com a cabeça do passado, né? Então, a gente já está perdendo essas vagas. Grande parte das empresas de tecnologia que eu vejo aqui no Brasil estão perdendo funcionário para empresas de fora. Então, nesse novo normal, primeiro, eu estou aqui na sala, é que eu não estou estruturado para isso, né? Eu estou na sala de jantar de casa aqui, né? Mas com esse novo normal, cada apartamento, até o Rodrigo, que é da área do mercado imobiliário, vai ter um escritório dentro de casa, certo? Vai mudar toda a dinâmica do mercado mais. Você vai ter uma empresa gringa de tecnologia e ganhando em euro. Então, se a gente não se preparar para isso, exatamente, as empresas vão escolher aonde elas vão montar a sua sede, aonde tem um ambiente... Tá me ouvindo aí? Perfeito. Tô ouvindo, Serginho, pode continuar. Aonde tiver regras... O microfone, mas já caminhando para a finalização aqui desse bate-papo, acho que a síntese para mim que fica no pós-coronavírus, que o ambiente de negócios precisa ser cada vez mais amigável. Se a gente não tiver um ambiente de negócios que favoreça quem quer abrir uma empresa, quem quer rodar e trabalhar, nós vamos ficar estagnados, né, com milhões de desempregados, com uma parcela dos informais sem proteção jurídica, né? Se a gente estava falando aí, você fazer umas considerações finais aí sobre o que esse tema traz de reflexões para a gente, né? O que a gente pode fazer e olhar para o empreendedorismo daqui para frente pós-corona?
Tá, o som tá, acho que Cara, tá a gente mudo, tem Serginho. que, de fato, olhar para o certo, Aí. quais foram as regras do jogo que funcionaram e adaptar para cá, mas fazer isso com urgência. A gente não pode ser um país que expulsa talento, reforma administrativa, revisões, ou revisaços, né, revogaços rápidos, urgentes, para a gente ser um país que incentiva a inovação, que incentiva o empreendedorismo do pequeno ao grande, e um país que gera segurança jurídica para atrair investidor. Tô vendo. E colocar Muito bem. Serginho, muito obrigado pelo papo. Eu não tô te ouvindo. Acho que tem mais um problema de conexão. Mas enfim, são os desafios do cotidiano do Covid-19, do coronavírus e da pandemia. O bom de bater esses papos, né, que corte o som do Serginho, eu sei o que ele está falando, e sei a linha de raciocínio. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Serginho aqui, só conectar aqui para o final. Deu? Cara, que pena, desculpa. Perdão. Imagina, Serginho. Mas eu falei, bom que a gente é do novo, é tão alinhado, que quando corta eu sei do que você está falando. Isso é bom, né? Então, pra você ver como a gente conhece e sabe quais são as prioridades, né? Exatamente. Serginho, agradecer mais uma vez pelo seu tempo e pela sua atenção e pelo seu trabalho na Alesp em defesa do empreendedorismo. Eu agradeço você e a sua disposição aí em topar também entrar para esse desafio, que você faça tenha uma bela jornada aí até as eleições de 2020. Se Deus quiser. Serginho, muito obrigado. Obrigado. Vamos falando. Valeu.